Era uma vez. Olá, segundo ano A, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Descansaram no final de semana? Estão prontos para iniciar mais uma semana de videoaulas? Hoje nós iremos iniciar o nosso capítulo de número 2 de língua portuguesa, onde nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que a Pro adora, sobre ler e criar histórias. É tão gostoso quando nós lemos um livro e nós conseguimos nos imaginar dentro dessa história, né? Nós conseguimos nos envolver com essa história. Então, nesse capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Olha só onde a Pro está aqui. A Pro está dentro de um livro, dentro da página aí da apostila de vocês. O que vocês conseguem observar aqui nesse ambiente? O que tem aqui? Qual é, né? O que tem aqui nessa imagem que vocês conseguem perceber que ele faz parte de uma história, de um conto bem conhecido, um conto clássico, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, né, esse conto que está aqui parece ali, né, com a abóbora do conto da história da Cinderela. Vocês lembram da história da Cinderela? Que a fada madrinha dela transforma uma abóbora em uma carruagem para ela ir até o baile, né? Transforma as roupas, transforma lá os ratinhos em cavalos. Então é um conto bem famoso, bem conhecido, um conto clássico. O conto da Cinderela. Quem gosta aí de leitura de contos, de histórias, a leitura dos contos tradicionais, né? Os Três Porquinhos, Branca de Neve, João e o Pé de Feijão, João e Maria, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Essas são histórias clássicas que todo mundo já ouviu, que todo mundo já conhece, mas existe uma infinidade muito grande de histórias que são bem interessantes e que são muito gostosas de se ler. Qual é a história, né, o conto favorito de vocês? Vocês têm um que vocês mais gostam? Qual é ele? É o João e o Pé de Feijão? É a Chapeuzinho Vermelho? Qual é a história, o conto que vocês mais gostam? Existem uma infinidade de contos. Qual é o conto que vocês mais gostam? Eu gosto muito da história da Cinderela, da Rapunzel. Então esses são os contos que a Pro mais gosta. E vocês? Quais são os contos que vocês gostam? Na página seguinte, nós temos aqui, né, na página 34, fala que vocês já devem ter lido ou escutado sobre um conto, uma história bem curta e bem divertida. Geralmente nesses contos, que podem ser contos de fadas, contos de mistério, contos de aventuras, contos de terror, entre outros assuntos, geralmente tem poucos personagens e sempre eles precisam resolver algum tipo de conflito, alguma situação que eles tenham que resolver. Então, nessas histórias são chamados contos. E existem também alguns contos clássicos. Alguns a Pro até já falou para vocês aqui. Tem ali a história do feio, então vocês teriam que completar. Qual é a história, qual é o conto clássico, né? Onde tem um animalzinho que ele se acha feio só porque ele é diferente dos outros. Então vocês vão colocar o nome dele aqui embaixo. Letra B, a Adormecida. Qual é esse conto onde, né, a personagem principal ela fica adormecida? Vocês lembram dessa história? Então vocês irão completar aqui também. Letra C, a Pequena, uma personagem que vive lá no mar, né? A história toda se passa dentro do mar. Qual é esse conto? E na letra D, Vermelho, qual é a personagem de um conto clássico que usa um gorrinho vermelho, um chapeuzinho? Qual é o nome dessa história, desse conto? Então vocês irão completar aqui. No número 2, pede para vocês circularem o nome correto do personagem que está sendo representado ali. Então olha só a primeira imagem, como é o nome desse personagem aqui? Vocês lembram da história dele? Esse personagem, ele costumava mentir muito e ele não era feito de carne e osso, ele era feito de madeira. Como é o nome desse personagem? Então vocês vão circular ali o nome do personagem, o nome correto. No número 2, nós temos um menino que vivia na terra
crianças não cresciam. Qual é o nome dessa história? Vocês vão circular também. E depois nós temos essa personagem aqui. Qual é o nome dessa personagem que vivia em uma torre muito alta e tinha um longo cabelo? Qual é o nome dessa história, desse conto? Vocês vão circular também. Aqui embaixo fala o seguinte: você já assistiu a algum desenho animado ou filme baseado na história infantil que conheceu pela leitura de livros? Qual? Então existem várias animações, né, que são baseadas em livros, em histórias, em contos. Vocês já assistiram algum? Eu tenho certeza que vocês já viram. Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, A Pequena Sereia, O Patinho Feio. Tem uma infinidade de filmes, né, que são baseados em contos clássicos infantis. E vocês com certeza já assistiram algum desses. No número 4 fala assim: destaque as peças deste encarte aqui lá da página 177 e monte um quebra-cabeça para descobrir uma cena que está ilustrada ali, de um conto de fadas bem famoso. Vocês vão descobrir qual é esse conto de fadas na hora que vocês montarem as pecinhas ali. Então, depois que vocês montarem, vocês vão colocar o nome desse conto aqui embaixo. É um quebra-cabeça para vocês recortarem e montarem, certo? Agora nós vamos lá para a página 35. Nós vamos ver que na escrita dos contos, assim como na arte, o mundo é representado de acordo com a imaginação do autor, da pessoa que está escrevendo aquela história. Nós vamos ter aqui agora a leitura de um texto de Moacir Sinclair, né? Então ele escreveu esse texto e as coisas que acontecem nesse texto saíram da imaginação desse autor. Então existem algumas coisas que são irreais, mas isso é o que nos faz, né, ficar encantado com essas histórias. Vamos acompanhar a leitura aqui com a Pro. Uma história de Dom Quixote. Quando se fala num Quixote, as pessoas pensam num desastrado, num sujeito que não consegue fazer nada direito, que tem boas ideias, mas que sempre quebra a cara. E até repetem aquela história que o escritor espanhol Cervantes contou sobre o Dom Quixote. Ele era um daqueles cavaleiros andantes que usavam armadura, lança e escudo. Percorria as planícies da Espanha num cavalo muito magro e muito feio, chamado Rocinante, procurando inimigos a quem pudesse desafiar em nome da moça que amava e que ele chamava de Dulcinea. Pois um dia deste, Dom Quixote avistou ao longe uns moinhos de vento. Naquela época, vocês sabem, o trigo era moído dessa maneira. Havia um enorme catavento que fazia girar a máquina de moer. Pois o Dom Quixote viu nesses moinhos gigantes que agitavam os braços, desafiando para a luta. Sancho Pança, seu ajudante, tentou convencê-lo de que não havia gigante nenhum, mas foi inútil. Dom Quixote estava certo de que aquele era o grande combate de sua vida. Empunhando a lança, partiu a galope contra os gigantes. O resultado, de Cervantes, foi desastroso. A lança do cavaleiro ficou presa nas asas do moinho. Ele foi levantado no ar e depois jogado para longe. Para Sancho e para todas as pessoas que ali viviam, uma clara prova de que o homem era mesmo maluco. Essa era a história que Cervantes contava. Já meu tataravô, que também conheceu Dom Quixote, narrava o episódio de uma maneira inteiramente diferente. Ele dizia que, de fato, Dom Quixote viu os moinhos e ficou fascinado com eles, mas não por confundi-los com gigante. Se eu conseguir enfiar a minha lança naquelas asas que giram, pensou, e se puder aguentar firme, terei descoberto uma coisa sensacional. E foi o que ele tentou. Não deu completamente certo, porque nada do que a gente faz dá completamente certo.
Mas no momento em que as asas do moinho levantavam Dom Quixote, ele viveu o seu momento de glória. Estava subindo como os astronautas hoje sobem. Estava avistando uma paisagem maravilhosa, os campos cultivados, as casas, talvez o mar, lá longe, talvez as terras de além-mar, com as quais todo mundo sonhava. Mais que isso, ele tinha descoberto uma maneira sensacional de se divertir. É verdade que levou um tombo feio, mas isso naquele momento não tinha importância. Não para Dom Quixote, o inventor da roda gigante. Então, segundo ano, já conheciam essa história? O que vocês acharam de interessante nessa historinha? Então, nós vamos fazer agora algumas atividades que estão na página 37 da apostila de vocês. Fala aqui sobre a história de Dom Quixote, que é apresentada nesse conto que a Pro acabou de ler para vocês. Então, ele tem duas versões. Qual delas vocês mais gostaram? Qual foi a história que vocês mais gostaram? A primeira versão lá, né? Ou a segunda versão? E vocês vão responder aqui. Qual dos personagens aparece no conto? Quais são os personagens que aparecem nesse conto? Então, vocês irão responder aqui embaixo. Número 3. De acordo com o texto, as pessoas pensam quando se fala no Quixote. Então, de acordo com o texto, o que as pessoas pensam quando se fala no Quixote? O que será que as pessoas pensam? O que vem na cabecinha das pessoas quando elas pensam sobre isso? Então, vocês vão responder aqui também. Número 4. Qual é o nome da moça amada por Dom Quixote? Vocês lembram o nome dela? Vocês vão colocar aqui também. Número 5. Quem contou a versão segundo a qual Dom Quixote atacou os moinhos por acreditar que eles eram gigantes? Qual será das histórias? Então, vocês vão colocar aqui também. Número 6. Quem contou a outra versão do episódio dos moinhos de vento? Qual foi o autor que contou essa outra versão da história? Então, vocês vão colocar aqui também. E depois, no número 7, pergunta o que o Dom Quixote pôde ver quando ficou preso na pá do moinho de vento. O que ele conseguiu ver lá, quando ele ficou preso na pá do moinho de vento? Vocês também irão descrever aqui. Na página seguinte, lá no número 8, segundo o conto, Dom Quixote foi o inventor do quê? O que ele inventou? Então, uma montanha-russa, uma roda gigante ou um trem fantasma? Vocês vão circular a opção correta. Número 9. Você já andou de roda gigante? O que você conseguiu ver lá de cima? Se nunca andou, escolha um lugar e imagine como você veria do alto de uma roda gigante. Quem aí já teve a oportunidade de andar na roda gigante? Aquele brinquedo grande, né, que fica girando, uma hora você desce, na outra você está lá em cima, e quando você está lá em cima, você consegue observar tudo de cima. Se vocês estivessem lá em cima, né, na roda gigante, qual era o lugar que vocês gostariam de observar de cima? Uma praia, um parque de diversões, algumas montanhas, a nossa cidade, um lugar que vocês queiram conhecer? Qual lugar vocês gostariam de observar? É muito legal, né? A gente poder ver ali as coisas de cima. Parece que ficam todas muito pequenininhas. Número 10. Então, vocês vão pedir ali, pede para vocês pensarem em uma outra explicação para o fato do Dom Quixote ter atacado os moinhos de vento. Se preferirem, imaginem que ele fez outra coisa ao encontrá-lo. Então, por que será que o Dom Quixote, né, iria atacar esse moinho de vento? Então, vocês vão encontrar ali uma outra forma de contar essa história e vão escrever aqui embaixo com as palavrinhas de vocês da maneira que vocês imaginarem. E no número 11, pede para que vocês façam aqui nesse espaço a seguir um desenho que ilustre uma cena do conto que vocês inventaram.
Então, desse conto que vocês escreveram aqui no número 10, vocês vão fazer o desenho aqui no número 11, certo? Então, nessa videoaula, nós falamos um pouquinho sobre os contos clássicos, conhecemos também o conto do Dom Quixote, né? Nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre essa história e respondemos algumas questões sobre esse conto. Na próxima videoaula, abra volta para nós corrigirmos essas questões e continuarmos esse nosso capítulo de língua portuguesa. Combinado? Espero vocês aqui para assistir a nossa próxima videoaula. Um super beijo e até logo!